Nada é absoluto, tudo muda, tudo se move, tudo gira, tudo voa e desaparece. Você já ouviu essa frase? A autora dessa citação está por aí. Você já viu seu rosto em bolsas, camisas? Hoje ela é a artista mais pesquisada do Brasil e talvez do mundo, viu? Olha, não é pouca coisa não. Mas chega de suspense porque você já viu o nome dela aqui no título desse vídeo. Estamos falando de Frida Kahlo. Time is passing and calling for me now to open my ears. O que a torna tão incrível a ponto de se tornar estampa de roupas e bolsas? Na verdade, não torna. Ela se fez incrível e ainda é, já que se imortalizou na história da humanidade e não podia, viu, por ser mulher. Mas ela foi lá e fez assim mesmo. Mas não é esse o ponto. A Frida tem um dos quadros mais bem valorizados do mundo. Quem de verdade foi Frida Kahlo? A mulher que teve seu corpo atravessado por uma barra de ferro e mesmo assim continuou amando a vida. Não, para tudo. Uma barra de ferro atravessando seu corpo e mesmo assim continuou amando a vida. Só para pensar um pouquinho, estudar o que pensar. Bom, vamos conhecer a história da Frida agora. Esse é o quadro Pessoas Incríveis do nosso canal. Então, por favor, seja incrível, curta e compartilhe esse vídeo porque essa história merece ser vista. Ah, e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Vem comigo! Depois de sofrer um terrível acidente de bonde e morrer pela primeira vez, a ousada e intrigante artista Frida Kahlo encontra sua madrinha, a morte, com quem faz um acordo. Para voltar a viver, a artista deverá preparar todos os anos uma oferenda, a fim de lembrar o seu pai. A partir de então, Frida passa a anotar cada banquete do Dia dos Mortos em um caderno de capa preta, todo guardado com muito zelo. Esse pequeno caderno ganha o nome de Livro da Erva Santa. Enquanto a promessa se cumpre, a existência de Frida se desenvolve de modo impetuoso, cheia de arrebatamento e também de muita dor. Ela conhece o homem com quem compartilhará a vida, Diego Rivera, e ele marcará o começo de sua segunda morte. Juntos, Frida e Diego irão saborear a traição e também a paixão pela arte. Frida Kahlo amou e desejou com loucura, mas viveu dias emprestados. Seu corpo destroçado jamais lhe permitiu esquecer que a sua madrinha arrancava-lhe a alma pedaço por pedaço. E o encontro final entre elas estava sempre à espreita. Isso também dá muito o que pensar. Esse trecho é retirado desse livro aqui, O Segredo de Frida Kahlo. Maravilhoso, viu? Ele mistura ficção com realidade. Inclusive, ele tem receitas também de possíveis oferendas que a Frida fazia em um também possível acordo que ela tinha com a morte para que a morte a deixasse viva. Vamos conhecer a história de sua vida, a sua obra, que são quase uma coisa só. Vamos entender como ela se tornou um ícone mundial, como transformou toda a sua dor em arte, um ícone, uma artista, uma mulher. Seja bem-vinda, bem-vindo ao mundo de Frida Kahlo. E se prepare para uma história que vai mexer profundamente com você. Isso eu posso te garantir, porque olha, a história dela mexeu comigo. Em maio de 2006, um de seus quadros, chamado Raízes, foi arrematado por 5,6 milhões de dólares em um leilão em Nova York, tornando-se naquele ano o mais caro objeto de arte latino-americana. É um autorretrato em que ela se funde com a terra e se torna a raiz de uma planta, um simbolismo, a ligação que ela tinha com o México, com a sua terra natal. Seus quadros são cheios de significados e nós vamos falar de algum deles mais no final desse vídeo. Mas agora vamos conhecer a história dessa mulher incrível. Seu nome, Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ela nasceu na cidade do México no dia 6 de julho de 1907.
Nasceu em uma casa que pertencia aos seus pais desde 1904. Hoje ela é conhecida como a Casa Azul. Seus pais foram Guillermo Kahlo, descendente de alemães, e a mexicana Matilde Calderón. Ela teve 3 irmãs, 2 mais velhas, Matilde e Adriana, e uma mais nova, Cristina. Quando ela tinha 3 anos, estourou a Revolução Mexicana de 1910 e isso marcou muito a infância da Frida. A Revolução Mexicana foi uma insurreição armada que aconteceu no México. Ela tinha um caráter liberal e popular, foi formada por dissidentes do governo, camponeses e indígenas. Juntos a eles se reuniram também lideranças socialistas, liberais e anarquistas na luta pela reforma agrária. Também na luta pela nacionalização das multinacionais norte-americanas e por reformas eleitorais. Quando Frida tinha 6 anos, ela começou a sentir uma dor muito forte na perna direita. Era poliomielite. A polio é causada por um vírus que afeta as células nervosas da medula espinhal e pode levar à perda muscular e à paralisia, também conhecida como paralisia infantil. É facilmente evitável com vacinação. A menina ficou em casa por 6 meses e acabou ficando manca por conta da doença. Sua perna direita ficou mais curta e mais fina e ela ganhou o apelido de Frida Perna de Pau. Foi inclusive esse um dos motivos que ela começou a utilizar aquelas saias longas que depois viraram referência da imagem da própria Frida. E aí lançou moda, enfim. Mas o que muita gente desconhece é que o motivo foi por conta da polio. E aqui começavam os sofrimentos na sua vida, que seriam muitos. Quando ela melhorou da doença, os médicos recomendaram exercícios físicos e o seu pai a colocou em vários tipos de esporte. Ela jogava futebol, fazia natação, lutava boxe e lutava luta greco-romana. Isso acabou chocando um pouco as pessoas. Não, um pouco não, bastante. Porque foi numa época em que isso era muito incomum, uma garota praticar esse tipo de atividade. Ela jogava bola, ela gostava de subir em árvores, foi campeã de natação. Essas atividades eram consideradas pouco femininas, o que ainda está em mudança, mas até hoje existem muitas atividades consideradas pouco femininas. É um caminho longo que estamos trilhando. Tem um depoimento sobre isso no documentário Vida e Obra de Frida Kahlo. Eles não falam o nome da fonte, mas a pessoa afirma que, abre aspas, quando era criança, ela queria ser menino, se vestia muito de menino. Ela era uma figura muito original, até heróica, especialmente para o México. Porque para uma família mexicana tradicional, ter uma menina que se vestia feito homem, que vestia terno, que usava boné, colocava gravata, isso deve ter sido um tremendo choque, especialmente para aquela mãe limitada dela. A vida inteira foi um grande e enorme risco e ela se dispôs a viver daquele jeito. Fecha aspas. Em 1922, Frida ingressou na Escola Nacional Preparatória e entrou em contato com os ideais nacionalistas da chamada arte revolucionária. Vamos entender o que foi esse movimento. Os pintores mexicanos, influenciados pela Revolução, iniciaram uma proposta de arte revolucionária, que seria uma mistura entre influências da arte pré-colombiana, que são os maias, os astecas, os incas, e também da arte moderna. De acordo com os próprios pintores do período, essa nova arte deveria ser das camadas populares, ou seja, o povo teria acesso. A influência revolucionária seria expressa em grandes murais nos edifícios públicos, que foram a principal tela do movimento. As principais representações da nova arte vieram do reavivamento da criatividade da antiga cultura mexicana. Sua principal proposta era o retorno às origens indígenas. Como seu principal foco era a pintura em grandes murais públicos, eles foram chamados de muralistas. Os principais temas eram a transmissão de mensagens de luta à população contra as desigualdades sociais, a miséria e a exploração dos camponeses. Os artistas que mais representaram o movimento de pintura muralista foram Clemente Orozco, David Siqueiros e Diego Rivera. O Diego foi o grande amor da vida de Frida Kahlo. Frida se tornou uma das primeiras mulheres a estudar na Escola Preparatória Nacional. Aos 15 anos, ela se envolveu com as dificuldades e paixões na melhor escola secundária do México.
Ela aprendeu a ler em 3 idiomas, se apaixonou e até sonhou em ser médica. Frida e seus amigos, um grupo de maioria masculina auto-intitulado Los Cachuchas, ocupavam os corredores com debates calorosos. Eles falavam sobre Marx, religião, Hegel e Kant. Eles não toleravam tédio. E uma vez levaram um burrico para a sala de aula de um professor conservador. Imagina a confusão. Chegaram até mesmo a atear fogo ao andaime dos pintores que estavam transformando as paredes da Escola Preparatória Nacional. O país tinha passado por uma grande experiência revolucionária e isso contagiou o ambiente da escola pública. Eles queriam cobrir as paredes com murais que contassem a nova história do país. Eles queriam contar as tradições e as mitologias indígenas, a conquista espanhola, as maravilhas da industrialização e a revolta da classe operária. Alguns pintores foram contratados para esse trabalho, para essa nova expressão mexicana. O trabalho era intenso, eles costumavam receber por metro e decidiram fundar um sindicato de trabalhadores técnicos e pintores e também escultores. O membro mais importante do sindicato era, sem sombra de dúvida, Diego Rivera. Frida ficou fascinada por Diego. Ela começou a concentrar todas as brincadeiras que ela fazia nele, provocava o Diego, quando os modelos e as namoradas dele apareciam, e além disso ela ainda roubava comida da lancheira dele. Ficava ali de olho, bem pertinho. Mas ele ainda não era a grande paixão de Frida. O seu coração estava em Alejandro Gomes Arias, o líder dos Los Cachuchas. Aos 16 anos, Frida estava completamente apaixonada por ele. Mais tarde, ele chegou a dizer que a Frida era sexualmente precoce. E foi ao lado de Alejandro que, quando ela tinha 18 anos, sofreu seu terrível acidente. Depois disso, a vida da Frida nunca mais foi a mesma. Eles estavam no ônibus e, ao fazer uma curva, ele colidiu com um bonde elétrico. Alejandro descreveu o acidente da seguinte forma: o ônibus foi lentamente arrastado pelo bonde. O ônibus tinha uma estranha elasticidade. Quando ele atingiu sua elasticidade máxima, partiu-se em milhares de pedaços e o bonde continuou andando. Ele atropelou muitas pessoas. Foi um evento muito violento. Frida ficou caída na rua com uma multidão em volta dela. A sua costela e a sua pelvis quebraram em 3 lugares. A perna direita quebrou em 11 e, além disso, ainda fraturou a clavícula e mais 3 costelas. O pé direito foi deslocado e totalmente esmagado, e ainda por cima uma barra de ferro atravessou seu corpo, entrando pela lateral e saindo pela vagina, atravessando inclusive o seu útero. Olha quanta coisa que aconteceu. Os médicos não tinham nenhuma esperança de que ela sobrevivesse. Foi um acidente horrível. Ela ficou de cama por muito tempo. Por causa desse acidente, ela teve que fazer um monte de cirurgias ao longo de toda a vida. Eu vou deixar o link do filme aqui na descrição desse vídeo. Foi o início de uma existência tortuosa, do ponto de vista físico, psicológico e também emocional. Havia sofrimento frequente, a dor sempre aumentando, períodos muito longos que ela ficava deitada em uma cama. Isso a fragilizava e maltratava muito. O acidente impôs a Frida várias cirurgias e algumas foram desastrosas, gerando recuperações terríveis e resultados que não foram lá nada bons. Ela precisou usar muitos acessórios para ajudar a corrigir a postura. Nos anos de 1930, 32 e 34, ela teve 3 gestações que terminaram em aborto. E nos últimos anos de sua vida teve uma parte da perna direita amputada por ameaça de gangrena. Quando criança, o seu pai, Guilhermo Kahlo, a ajudou a superar suas dificuldades com a prática de atividades físicas que ela tanto gostava. Mas agora isso não era mais possível. Mas, de alguma forma, ele deu um jeito de a ajudar mais uma vez. Guilhermo tinha um baú de pincéis e Frida pediu os pincéis a ele. A mãe de Frida pediu a um carpinteiro que fizesse um cavalete adaptado. E a pintura
foi se tornando o seu caminho de sobrevivência. No filme há uma cena em que o namorado a deixa e ela começa a desenhar uma borboleta e dá a ele o tempo de terminar o desenho para que ele não esteja mais ali. É bem simbólico a pintura ir substituindo o que ela está perdendo na vida. E por isso sua pintura vai se tornando uma expressão do seu sofrimento. Ela entrelaça aspereza com expiação e consegue convergir os afluentes do onírico e simbólico com notas irônicas e sangrentas. E tudo isso vinculado à cultura popular mexicana. Frida estava em busca de sua identidade diante do mundo. Isso assumiu um lugar muito importante na sua pintura, o que a fez focar nos autorretratos tão conhecidos. Eles foram prodigiosos, os mais vívidos e emblemáticos do México. A sua força expressiva surge com uma espontaneidade imprevisível e a força de um terremoto. Eles trazem a pintura enigmática do seu rosto e conseguem integrar essa beleza a uma alma danificada, de uma mulher em constante sofrimento. A jovem Frida não esperava que a sua arte ganhasse o mundo. E ela não testemunhou a extensão do seu trabalho no imaginário coletivo. E aqui eu quero falar uma coisa para todos nós. Não é raro, na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina que um artista fique esquecido e desvalorizado, incompreendido. E que a sua arte fique ali esquecida até que realmente seja aceita muito depois que ele parte. A biografia de Frida é mais uma que nos diz para aproveitarmos toda a beleza que a vida nos oferece, todos os dias. Infelizmente, nem sempre nós olhamos para ela. Depois de aproximadamente 3 anos, Frida estava recuperada. Não totalmente, já que as sequelas e o sofrimento não acabaram, mas ela estava de pé mais uma vez. Muita força. Ela começa a frequentar os círculos sociais e artísticos da capital e, por intermédio do cubano Juan Antônio Mella e sua companheira, a fotógrafa italiana Tina Modotti, ela volta a ter contato com Diego Rivera. Ela queria encontrá-lo para mostrar suas pinturas e, ao fazer, ele a incentivava. A relação dos dois começa a acontecer. Ele se torna um frequentador da Casa Azul e, em 1929, eles se casam. Frida tinha 22 anos e Diego 43. Entre 1930 e 33, eles passaram por várias cidades dos Estados Unidos. Ele estava trabalhando em diversos afrescos, inclusive no controverso afresco do Rockefeller. Frida e Diego mudaram-se em 1934 para a casa conhecida hoje como a Casa Estúdio Diego Rivera e Frida Kahlo. Diego era um animal político, muito engajado em seus ideais. Frida era mais emotiva, humanitária, idealizada. Ambos absolutamente autênticos. Entre 1937 e 1939, eles receberam Leon Trotsky e sua esposa. Frida teve um breve relacionamento com ele. Diego também teve seus momentos, muitos momentos de infidelidade. Mas o que mais machucou Frida foi o relacionamento de seu marido com a sua irmã Cristina Kahlo. Inclusive, a Frida descobriu que as filhas da irmã eram, na verdade, filhas dela com seu marido Diego. Isso foi o que mais a machucou. Imagina a situação. Imagina ela descobrindo isso. Não dá para pensar. Enfim, eles se divorciaram em 1939 por causa dessa traição, mas voltaram a ficar juntos em 1940, agora com acordo de vida sexual livre. Resolveram, conversaram e definiram. Diego até que tolerava bem as relações homossexuais de Frida, mas ele tinha muito ciúme das relações dela com outros homens. Vamos conhecer um pouco agora da carreira de Frida durante toda a sua vida. Em 1938, ela fez a sua primeira exposição solo em Nova York, na Galeria Julien Levy, inspirada em um texto de André Breton. Ele a classificou como surrealista, mas ela negou isso.
Mais à frente eu vou falar de algumas frases de Frida e uma delas é exatamente sobre a pensarem como surrealista. Em 1939, ela participa da exposição México em Paris. Em 1940, participa da exposição 20 séculos de arte mexicana. No mesmo ano, no México, ela participa da exposição internacional de surrealistas. Em 1941, o Instituto de Arte Contemporânea de Boston inclui na exposição pintores modernos mexicanos. Nesse mesmo ano, morre o pai da Frida. Em 1942, ela participa com algumas obras da exposição Retratos do Século XX, do Museu de Arte Moderna de Nova York. Nesse ano, ela tornou-se membro do Seminário de Cultura Mexicana e iniciou suas atividades como professora da Escola de Artes Plásticas, Escola Nacional de Pintura, Escultura e Gravura, a Esmeralda. Em 1943, ela expõe no Museu de Arte da Califórnia. Nesse mesmo ano, alguns de seus alunos compõem o grupo chamado Os Fridos. Em 1947, ela expõe em 45 autorretratos de pintores mexicanos, no Palácio de Belas Artes. Em 1949, ela participa da exposição inaugural do Salão de Plástica Mexicana. Em 1953, ela faz sua única exposição individual no México, a única feita em vida no país. Aconteceu na Galeria de Arte Contemporânea, realizada por Lola Álvares Bravo. E aí, a saúde de Frida começou a piorar muito. Seus últimos anos foram muito tortuosos. De alguma forma, o seu corpo já anunciava a chegada da morte. Ela passou o ano de 1950 quase todo no hospital, por causa de uma infecção causada por um transplante mal realizado na coluna. Imagina isso, depois de tudo que já aconteceu com ela. Em 1953, ela desobedeceu às indicações médicas e chegou de ambulância na inauguração de sua exposição. Foi levada em sua cama por não poder ficar de pé, já que parte da sua perna direita tinha sido amputada. Imagina a situação, a Frida no meio da exposição com a cama e ela chegando de ambulância. Essa foi Frida. Em 1954, Frida não tem mais asas para voar. As suas forças foram acabando. Ela ficou muito desanimada e por 2 vezes tentou suicídio, através de overdose nos dias 19 de abril e 6 de maio. Em 2 de julho, acontece o último brilho de sua chama. Frida participa de cadeira de rodas ao lado de Diego e Juan O'Gorman de uma manifestação contra a intervenção dos Estados Unidos na Guatemala. No dia 13 de julho, aos 47 anos de idade, Frida deixa esse mundo. Mas a sua obra nos deixou muitos recados por estar cheia de significados. Além de toda a sua arte, a obra de Frida Kahlo traz a sua própria vida. Ela se tornou seu maior impulso artístico, fez de si mesma e de sua vida a sua obra de arte. E já que estamos falando de sua obra, vamos observar e comentar alguns dos quadros de Frida. Vem comigo que vale muito a pena conhecer esses quadros. E se você já conhece, vem assistir mais uma vez e relembrar com a gente essas obras-primas. Autorretrato dedicado a Leon Trotsky, 1937. Foi uma pintura dada como presente a Trotsky. Ela estava vestida de forma elegante, com uma saia bordada e um chale. É uma roupa tradicional de seu povo, um hábito que nasceu com a Revolução dos artistas recusarem as influências europeias e voltarem à tradição do seu povo. A própria composição do quadro segue essa tradição. As cortinas laterais remetendo a um palco são influências de pinturas vernaculares mexicanas, os retábulos, que são pinturas religiosas da Virgem Maria feitas em estanho. Frida as colecionava. No quadro, ela segura um buquê de flores e uma carta para Trotsky em que está escrito, abre aspas, para Leon Trotsky com todo o meu amor. Dedico esta pintura em 7 de novembro de 1937 e assina Frida Kahlo em San Angel, México.
É uma pintura, é o encerramento do relacionamento entre os dois. Frida cansou dele, resolveu que ia desistir. Diego e eu, 1944. Ela pinta a si mesma e ao marido Diego Rivera. Foi em comemoração ao aniversário de 58 anos de Diego. O quadro retrata a intensidade do amor de Frida. Ela junta-se a ele em uma única pessoa. Há um detalhe muito precioso, que é uma moldura em forma de concha, pintada como joias. Ela também retrata o sol e a lua, tudo simbolizando a sua união com Diego, que era muito importante para ela. Natureza Morta com Papagaio Bandeira, 1951. Entre 1951 e 54, foi um momento em que Frida estava pintando natureza morta com muita frequência. Sua imagem nesse período ficou praticamente ausente de suas telas. Ela usava frutas, pássaros e artefatos nativos do México para fazer declarações políticas sobre nacionalismo e independência. Essa pintura também traz uma alusão ao sexo. A polpa da fruta cortada faz essa referência. Nos últimos anos de Frida, as alusões dela ao sexo e à paixão tornaram-se menos veladas e mais diretas. Essa pintura em particular, com a suculenta fruta carregando a bandeira mexicana, sinaliza o início da inclusão de imagens mais eróticas. Retrato de Miguel Lira, 1927. Esse retrato do poeta mexicano Miguel Lira foi pedido por ele mesmo, que era amigo íntimo de Frida. Ele mandou para ela uma fotografia e ele ficou muito feliz com o resultado da pintura. Frida já não gostou muito não. O catavento com cores vibrantes e o cavalo de madeira, por exemplo, referem-se à infância, e o livro colocado à direita de Lira tem uma imagem de uma goiaba com a palavra você, porque esses foram os títulos dos primeiros 2 livros publicados por ele. Ah, e tem também um R pintado que pode ser referente a Rebeca, sua namorada, e também tem uma boneca que também pode se referir a ela. Os detalhes que Frida pintou contam uma história e não simplesmente representam uma figura. O marxismo dará saúde aos doentes, 1954. Ela tinha uma pegada meio política, afinal, ela cresceu vendo a revolução lutar por igualdade. Nesse quadro, nós vemos uma Frida abraçando a crença utópica de que ela e todas as outras pessoas do mundo podem ser liberadas da dor e do sofrimento e salvas pelas convicções políticas do marxismo. Na época, os ideais marxistas eram uma promessa que parecia poder salvar o mundo. Ela criou o quadro na ideia de dualidade. De um lado, coisas boas, e do outro, coisas ruins e de destruição mesmo. E há 2 mãos a envolvendo, que podem se referir ao marxismo que protege. O livro vermelho também é uma referência direta. As muletas abandonadas trazem a ideia de ganhar saúde. Essa obra ficou inacabada. Umas facadinhas de nada, 1935. Acredita-se que esse quadro pode se referir a Frida descobrindo o caso de seu marido com a sua irmã, que eu falei para vocês lá atrás, Cristina Kahlo. A ideia surge quando ela leu em um jornal que um homem embriagado matou sua esposa em um ataque de raiva, a esfaqueando várias vezes. O assassino se justificou. Ele disse que ela o traiu e falou essa frase ao juiz: mas tudo que eu fiz com ela foi dar umas facadinhas de nada. Então, Frida se inspirou nessa situação, juntando com o que ela já tinha passado na vida. Frida retrata uma mulher nua e sangrando com um fio de sangue escorrendo pela boca. Um olhar de indiferença sinistra brinca no rosto do assassino enquanto ele está ao lado da cama com uma faca ainda na mão. As paredes rosa e o painel azul limpos criam um contraste com o restante da cena cheia de sangue, que foi a maneira que a Frida encontrou para enfatizar a violência dentro da pintura. Ela enquadrou a pintura com madeira lisa que ela perfurou e salpicou com gotas de tinta vermelha. A intenção
era fazer com que parecesse que o sangue da mulher tinha respingado para fora da moldura e entrado no mundo do espectador, forçando esse espectador a se tornar uma testemunha ocular da cena. Achei isso fantástico. O quadro é forte, mas esse conjunto de informações e principalmente essa questão da moldura, né, da tinta na moldura. E vamos para o próximo. Minha Ama e Eu, 1937. Cristina nasceu quando Frida tinha apenas 11 meses. E a sua mãe não conseguiu amamentar as duas. Então, o que ela fez? Contratou uma ama de leite para a filha mais velha, que era Frida. E esse é o tema do quadro. Ele sugere que a lembrança não é lá muito feliz, porque o bebê tem corpo de criança e cabeça de adulto, que isso simboliza a memória. A ama de leite tem o rosto ocultado por uma máscara pré-colombiana, já que a Frida ela não se lembrava muito bem exatamente de como ela era. Então isso cria uma sensação de afastamento entre as duas, o que também pode ser visto no fato dela estar olhando para longe enquanto é amamentada. Se você aumentar o zoom, vai ver os dutos da glândula mamária levando leite para a boca do bebê Frida e também vai ver a chuva de leite ao fundo. Isso tem a ver com Frida ouvir da ama de leite que as gotas de chuva são o leite da Virgem Maria. E elas são vistas dando vida à vegetação ao fundo, que inclui uma folha grande e leitosa. O Ônibus, de 1929. Eu acho esse quadro muito bonito e também ele é muito significativo. Ele aborda dois temas que eram muito fortes para Frida. Um deles é referente aos seus ideais políticos, representando a angústia gerada pela diferença entre a pobreza e a riqueza. Ela senta classes sociais diferentes no mesmo banco. Uma dona de casa, um trabalhador com macacão, um garoto olhando para fora, um homem de negócios com uma bolsa de dinheiro simbolizando o capitalismo e uma jovem garota que parece ser ela mesma. Por ser em um ônibus, podemos remeter a pintura ao acidente que a Frida sofreu. Frida nunca retratou o acidente diretamente em uma obra, mas essa pintura representa momentos antes dela acontecer. O garotinho olha pela janela vendo uma paisagem calma e serena diante dele. Do lado esquerdo da pintura, uma pequena loja chamada O Riso Pode Ser Vista. Esses são elementos que aconteceram antes do acidente. Mas é claro que a obra da Frida é muito maior do que o que nós citamos aqui. Visite os museus e exposições. Você pode fazer isso virtualmente no Museu da Frida, que é lá na Casa Azul. Eu vou deixar para você aqui o link nos comentários. E agora a gente vai ouvir uma frase da própria Frida. Abre aspas. Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor. Fecha aspas. A principal inspiração para suas pinturas e fotografias vieram das suas angústias, das suas dificuldades em lidar com a sua própria condição. As obras da Frida tinham uma forte influência de sua identificação com o povo e com a cultura mexicana. Tinham cores fortes, símbolos folclóricos e referências indígenas. Foi apenas após a sua morte, em 1954, que a artista se tornou famosa com seus quadros e escritos. Em vida, Frida era mais conhecida como a esposa de Diego Rivera. As principais obras de Frida são Autorretrato em Vestido de Veludo, de 1926, O Ônibus, de 1929, Frida Kahlo e Diego Rivera, de 1931, Henry Ford Hospital, 1932, Autorretrato com Colar, 1933, Meu Vestido Pendurado Lá, New York, New York, Meus Avós, Meus Pais e Eu, 1936, As Duas Fridas, 1939, Autorretrato com Cabelos Cortados, 1940, Autorretrato com Colar de Espinhos e Colibri, 1940, Autorretrato como Terruana, 1943, O Veado Perdido, 1946, Diego e Eu, 1949,
e o marxismo dará saúde aos doentes, 1954. Frida criava o tempo todo, era um processo constante. Ela estava sempre com cadernos, diários e registrava tudo: pensamentos, ideias, poemas e desenhos. Parte desse material foi publicado em 1995 no livro O Diário de Frida Kahlo, um autorretrato íntimo. E mais do que contar a sua história, é interessante tentar ver a sua alma. As frases dela e os pensamentos podem nos levar a uma parte dessa intimidade. Vamos conferir um pedacinho dessa obra. Pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto e que conheço melhor. Frida era o seu próprio tema, o mais utilizado por ela em sua obra. Muitas das telas são autorretratos, o que enriquece muito esse processo é que eles representam seu estado emocional e a sua visão de mundo também. Ao longo de uma vida dura, com muitos problemas para superar, o sentimento de solidão se tornou forte e constante. E isso está lá, estampado em suas pinturas de si mesma. A pintura preencheu minha vida, a pintura substituiu tudo. Eu acho que não há nada melhor do que o trabalho. Mais uma frase do seu diário. O acidente do bonde a deixou muito tempo deitada e nesse momento a pintura chegou e se instalou definitivamente na sua vida. Talvez a pintura tenha sido a forma que ela encontrou de permanecer viva e ficou ao seu lado para sempre. Hoje está ao nosso lado e cabe a cada um de nós conhecer a obra dessa mulher incrível. E só uma parte, nesse diário você encontra ali os manuscritos da Frida, eles reproduziram o que ela escreveu à mão, então tem desenhos inacabados, tem a letra dela ali. E agora mais uma frase: a revolução é a harmonia da forma e da cor, e tudo está e se move sob uma única lei, a vida. Ninguém se aparta de ninguém, ninguém luta por si mesmo, tudo é tudo e um. Vamos pensar, a vida como lei, tudo é tudo e um. Isso pode ser ligado ao espiritualismo, a pensamentos sociais, era uma ideia muito grande de unidade. A Frida viu uma revolução lutar contra a opressão, ela se assumiu comunista. Em 1937, ela recebeu Leon Trotsky em sua casa. Eles até tiveram um romance, como eu falei para vocês lá atrás no vídeo. Para Frida, o comunismo era a busca de quem acreditava numa sociedade mais justa. E como Frida olhava para si mesma com muita intensidade, era óbvio que ela buscava a justiça como razão existencial. E se você tem alguma questão de rejeição ao comunismo, não traga isso para Frida, porque o que realmente é incrível nela é a sua arte, a superação, o mérito que ela teve na vida. Conheça a Frida, porque vale muito a pena. E vamos para mais uma. A angústia e a dor, o prazer e a morte não são mais que um processo para existir. A luta revolucionária neste processo é um portal aberto à inteligência. Essa é outra referência ao movimento revolucionário presente no Diário da Pintora. Aqui ela liga os sentimentos humanos ao processo de transformação do mundo através da luta coletiva. A próxima frase é: Árvore da Esperança, mantenha-se firme. A frase está escrita em uma obra de 1946, em que a artista aparece duplicada. Uma está deitada na maca de um hospital e tem as costas à mostra, revelando a recente cirurgia que havia se submetido. A outra Frida está sentada e segura um colete ortopédico e uma bandeira onde se lê a frase que eu falei para vocês. São dois lados de uma mesma mulher, ou a evolução a partir da firmeza, a superação da dor e do sofrimento, o erguer-se ainda que de uma terrível queda. Pensaram que eu era surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei a minha própria realidade. Forte isso. A obra de Frida Kahlo possui uma aura fantástica, misteriosa e cheia de símbolos, e ela foi considerada como um deles. Mas o forte do surrealismo é trabalhar com o que existe nos sonhos, e não é isso que Frida Kahlo fazia. Ela trabalhava com a sua própria realidade, mas ela chegou a participar de uma exposição junto com artistas surrealistas. E a próxima frase: a tua palavra percorre todo o espaço.
e chega às minhas células, que são os meus astros, e vai às tuas, que são a minha luz. Esse é um fragmento de uma das muitas cartas que Frida Kahlo escreveu ao marido. Sua adoração por Diego era tão grande, tão intensa, que está relatada em seus escritos e estampada em suas telas. Eu sou a desintegração. A citação está presente em um desenho de Frida em seu diário. Na imagem, há a representação da artista como uma marionete equilibrando-se em uma coluna clássica. Enquanto isso, partes do seu corpo se soltam e caem, como uma cabeça, mão, olho. Essa é mais uma frase que mostra como a Frida se sentia por vezes tão fragmentada, aos pedaços, devido à sua trajetória de vida. Pés, para que os amo, se tenho asas para voar. Podemos pensar que a Frida nunca teve muita sorte com os pés e com as pernas. Quando criança, teve poliomielite. Depois, o acidente com um bonde que esmagou seu pé. Em 1953, o seu pé direito estava com muitos problemas, inclusive gangrena, e foi amputado. Nesse momento surge essa frase. Ela está em seu diário junto ao desenho dos seus pés cortados e colocados em um pedestal. Em outros momentos do diário aparece referência às asas. Era um pedido, uma súplica. Deixe-me voar, já que o meu pé foi me tirado. A questão é que Frida já voava há muito tempo e voa até hoje entre nós. Espero alegre a minha partida e espero nunca mais retornar. O último registro escrito no diário de Frida faz referência direta ao seu cansaço físico e emocional diante do sofrimento e da saúde já muito debilitada. Quando escreveu tais palavras, Frida estava esperando receber alta no hospital. Por isso que a frase parece ter um duplo sentido, um duplo significado. Podemos compreender como alívio por estar deixando o hospital ou como um desejo pela morte. Talvez ela não quisesse mais voltar ao hospital ou nunca mais voltar a viver nesse mundo. O que você acha? Deixe seu comentário aqui, eu quero ler a sua opinião sobre isso. Frida Kahlo se tornou um ícone pop. Fizeram até um filme sobre ela muito bonito, intitulado Frida, protagonizado por Salma Hayek. Nele, a história de Frida se mistura com a criatividade. Nem tudo o que é lembrado ou contado corresponde exatamente à realidade, já que ela via o mundo com seus olhos de artista e o pintava à sua maneira. A primeira cena do filme é linda, apesar de deprimente. Ela é levada por 4 homens sobre uma cama. E dá para ver um espelho no alto da cama, muito bem pensado para uma mulher que pintava autorretratos. Logo em seguida, a história volta para 1922, com a Frida na escola espiando com os amigos o artista Diego Rivera. E bem no início, o filme já retrata o acidente com o bonde, em que ela é atravessada por um corrimão de ferro e o seu namorado a deixa para ir à Europa. O filme coloca um simbolismo bem interessante. Ela lida com a dor de estar toda engessada, pintando o próprio pé, e com a dor do término com o namorado, desenhando uma borboleta sobre o gesso. E talvez tenha sido isso que Frida fez a sua vida inteira, lidar com a dor pintando. Mas eu não vou ficar contando aqui os detalhes do filme, é mais interessante que você veja, que você o assista. Mas como isso aconteceu? Como o mundo descobriu Frida? O que a tornou uma das artistas mais pesquisadas do mundo? Nos anos 70, dentro dos círculos feministas, inicia-se um boom da chamada fridomania. As feministas e os críticos de arte a notaram como um ícone das artes e do universo feminino. Uma artista singular, apaixonada pela vida, retratando de forma visceral a dor que era só dela, transformando as suas limitações em arte. O ápice da figura pop da artista foi a edição de novembro de 2012 da revista Vogue México, que trouxe na capa uma imagem de Frida feita pelo fotógrafo Nicolas Murray. A revista reconheceu a imagem da artista como referência e depois disso, muitos desfiles e coleções de roupas foram criados em sua homenagem.
Produtos com a imagem da artista viraram febre. Bolsas, quadros personalizados, releituras artísticas, camisetas, carteiras, entre muitos outros artigos, passaram a figurar como os mais desejados. Ela se tornou muito mais do que uma pintora renomada, virou uma referência, uma persona fashion. Está na moda, está presente em diversos países. É muito importante conhecermos Frida Kahlo além do ícone pop e da sua biografia simplesmente. A autora Frances Borzello escreveu Vendo a Nós Mesmos, Autorretratos Femininos. É uma pesquisa diversificada sobre artistas, mulheres e autorretratos do século XII até os dias atuais. Frances também coescreveu Frida Kahlo, Face to Face, com a artista Judy Chicago, que analisa minuciosamente centenas de retratos de Frida para descobrir as muitas facetas dela como mulher, artista, figura histórica e inspiração. Ela afirma que Frida Kahlo é uma das poucas artistas cujo trabalho é imediatamente reconhecível. O autorretrato, com uma única sobrancelha e as referências mexicanas que habitam a maioria das pinturas, expressam Frida até mesmo para os mais avessos à arte. A imagem que ela criou, retratando a própria aparência, comportamento e crenças, foi a obra da sua vida, e as pinturas eram uma ramificação disso. Em constante dor, incapaz de gerar um filho, com uma perna mais curta do que a outra, presa em um espartilho que permitia que ela ficasse reta, ela queria dançar, debater e ser admirada. Por meio dos quadros da sua obra, Frida contou ao mundo o que ela fazia, e era tudo isso. Como o centro do próprio drama, os autorretratos de Frida vão muito além da famosa sobrancelha. Dentro dos quadros, muitas vezes surpreendentemente pequenos, ela apresenta ao espectador apresentações vívidas dos seus sofrimentos, das suas alegrias e da sua visão política. Frida tinha uma filosofia em sua obra. As pinturas dizem: viva a vida ao máximo, veja tudo que há nela como parte de um todo. Não existem barreiras entre o privado e o público no mundo de Frida. O casamento termina, então ela pinta o autorretrato com o cabelo cortado em 1940, com os fios castanhos aos pés, simbolizando a maneira como se sentia castrada. Ela se identifica com o México, então se pinta com o corpo machucado, com uma planta próspera enraizada no solo mexicano. A religião para Frida era igualmente inclusiva. Com uma mãe cristã mestiça e um pai alemão, possivelmente judeu, ela forjou a própria visão panteísta da humanidade em harmonia com a natureza, em um ciclo incessante de nascimento e morte. É realmente impressionante, uma história incrível, nascida de uma vida dura. Frida não escolheu precisar superar diversos problemas e se transformar em uma grande artista, tendo a si mesma como objeto de criação a partir de sua própria dor. Ela não teve escolha, a vida a despedaçou, ela sentiu toda a dor o tempo todo, mas ela queria viver, escolheu estar viva, e para isso a arte esteve o tempo todo ao seu lado, contando ao mundo quem ela era, os seus sentimentos e tudo em que ela acreditava. Frida Kahlo viveu a vida que pôde viver com muita força e determinação. Rendeu-se à sua dor, transformando-a em arte, mas não abriu mão de sua vida. Esse exemplo é muito importante para nós que hoje vemos a sua história. Ela nos faz pensar em nossos problemas, em nossa determinação por viver, em nossos ideais. Será que os temos? Será que somos capazes de fazer de nós mesmos o objeto fundamental de nossa vida? O que você acha disso? Como é que essa história e a sua obra de arte tocaram você? Precisamos nos tocar, nos repensar e muitas vezes nos recriar, já que não temos à nossa frente um caminho lindo, todo maravilhoso, todo perfeito, que acho que todos nós merecemos, mas
Não temos. A realidade não é dessa forma, não é como queremos e talvez nunca seja. O que podemos fazer é caminhar esse caminho, ainda que com uma perna menor que a outra, ainda que com uma coluna destruída, como fez Frida. Ela caminhou, não desistindo diante das adversidades e sofrimentos. E todos podemos ser grandes para nós mesmos, ser quem somos, e é só isso. E isso já será muito. E vamos a mais uma coisa interessante. Uma das mais recentes homenagens a Frida feita no Brasil foi o espetáculo musical infantil da Cintilante Produções, chamado A Princesa Frida. Ele foi dirigido por Léo Mendonça, com atores e bonecos inspirados na trajetória de vida de Frida Kahlo e direcionado ao público infanto-juvenil. O musical venceu 3 prêmios: Copasa, Simpark em 2016, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor atriz coadjuvante. Mas como essa história é contada para crianças? A sinopse é a seguinte: a princesa Frida vive no reino colorido de Coyoacán, com a rainha Kahlo e seus amigos animais, Esfuminho, Aguada e Aquarelita. Entretanto, a paz e as cores do reino são ameaçadas pelo general Luchadolor, que retorna depois de vagar por anos, preso nas terras opacas, para dominar o reino com seu exército de caveiras com a Pedra de Aguarrás, que dá ao general os poderes necessários para derrotar a rainha, assumir o trono e transformar todo o reino numa sombria natureza morta. Depois de viver muitos anos escondida no meio do povoado para fugir das tropas do general, a princesa Frida conhece Diego, um sapo, que consegue pegar tintas escondidas no palácio e usá-las para pintar os muros como forma de protesto e assim se juntar ao movimento dos cachuchas. E assim, se juntando ao movimento dos cachuchas muralistas, a princesa Frida descobre que tem poderes mágicos. Com a ajuda de seus amigos, ela planeja uma forma de pegar a Pedra de Aguarrás e prender novamente o general Luchadolor nas terras opacas. Dá uma olhada aí nos pedacinhos do trailer, vou deixar o link aqui para vocês na descrição. E chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a grande Frida Kahlo. Existe muita coisa ainda sobre ela que a gente não conseguiu falar, que não caberia. Frida foi intensa o tempo todo. E eu vou te pedir um favor. Curte o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos, as nossas curiosidades, vem muita coisa boa por aí. E comenta aí se você tem algum produto, alguma imagem da Frida e também o que você achou do vídeo. E por favor, compartilha, me ajuda a fazer essa história chegar a muitas pessoas. A Frida merece, ela merece essa valorização. Muito obrigada por estar comigo até aqui, espero ver vocês em breve e para encerrar esse vídeo, nada melhor do que terminar com uma frase da grande Frida. Abre aspas. Pinto flores para que elas não morram. Fecha aspas. Muito obrigada por estar comigo até agora. Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo. My emotions exploding in my heart and it's hard.